students, how are you today? Teacher Paty Souza aqui para a nossa Tip 1 da nossa Week 2, nossa primeira tip, né? Nosso primeiro vídeo aí com dicas, com informações sobre essa nossa segunda semana de atividades, né? Então, vou começar aqui mostrando para vocês o que a gente tem de interessante nessa semana, em que a gente fala sobre números, né, e sobre esse jeito que a gente diz do cotidiano, tá? Então, quando a gente pensa sobre números, a gente acaba entrando nessas W8 question words. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas W8 question words. What does it mean? O que significa essa ideia de W8 question words? Primeira questão para vocês. Primeira ideia aqui. How many questions do you ask in one day? Quantas perguntas você responde em um único dia? 1, 2, 3, a million, a billion, a thousand questions. A gente tem muitas questões, a gente responde muitas questões, né? Por quê? Porque no nosso cotidiano a gente faz perguntas. Então, why learn this? Por que aprender isso? Porque existe aqui a questão do importance of ask questions at events like COP30, interaction with international visitors. It's necessary. Então, a gente precisa falar sobre as questions aqui, né? Porque as pessoas vão fazer perguntas ao longo das atividades e a gente tem a questão da interação com os visitantes, né? Que pede essa ideia da gente trabalhar com as nossas questions. Good? Ok? Você concorda com essa relação? Eu acredito que sim. Então, vamos na sequência saber um pouquinho mais sobre essas nossas questions, né? Primeiro, a gente começa com aquele, né, nosso quadro do Say It With Songs, diga com músicas, e aí a gente separou aqui, What are we doing? Where are we now? Why are you lonely? Come Together, do Now Unit. Tem uma música de Come Together, mas é dos Beatles, tá? Essa aqui é do Now Unit, então não confundam, por favor, quando vocês procurarem Come Together do Now Unit. E aí a gente tem, na letra da música, ela começa assim mesmo, What are you doing? Where are we now? Why are you lonely? Percebam que eu tenho aqui WH, do Say questions, para fazer as perguntas aqui, tá? A gente tem também What do you mean, do Justin Bieber? So better make up your mind. What do you mean? Olha lá, também a question, tá? E How do you sleep, do Sam Smith, tá? What have I become now? O que eu me tornei agora? Nossa, que profundo isso. Mas o what aqui, né, no início, e a gente percebeu que o what acaba sendo uma das que mais acontece, mas how do you sleep também está aqui no meio das nossas questions, ok? So, words like what, where, and why are called question words. They appear in almost every conversation when you want to ask something. We usually say there are 5 main why or WH question words. What, where, when, who, why. But there one exception, how. It doesn't start with WH, but it's still part of the question family and used all the time. Let's learn how to use each one. Go. Então, as palavras como que, onde, porquê são chamadas de palavras interrogativas, tá? The word questions. Elas aparecem em quase todas as conversas quando você quer perguntar alguma coisa. E a gente costuma dizer que tem 5 palavras de pergunta principais, que são que, onde, quando, quem e por quê. Só que tem uma exceção que é o como, né? Ele não começa com WH em inglês, mas faz parte da família das perguntas e é usado também o tempo todo. Vamos aprender cada uma delas aí na sequência? Let's go! Formas de usar WH, ways to use WH. They are used to ask questions,
para fazer perguntas. They appear at the beginning of the sentence. Eles aparecem no início das sentenças e são acompanhados pelos auxiliares, os verbos auxiliares, sobre os quais a gente ainda vai falar em outros momentos. So, they accompany auxiliary verbs such as do, does, did, or to be. The structure of WH questions. WH question words like this. WH question plus verb to be plus subject plus complement plus something. So, what's your name? WH question. What verb to be is subject? Your complement name. My name is Patty. What are you? O que é você? O Darth Vader está perguntando aqui, o que é você? A gente está no espaço, vai ver que você é um extraterrestre? Whatever. Who are you? I am your teacher. Who are you? Quem é você? Né? I am your teacher. O what é a ideia do quê? O que é você? Um ET, de repente. Enfim. Reminder, WH questions can also appear in the middle of a sentence, not always starting a question. Então, nem sempre ela vai aparecer no comecinho da sentença, ela pode aparecer no meio, tá? In affirmative sentence with verb to be, the word order doesn't change like in questions. Então, subject, verb, WH question, verb to be. A gente tem aqui essa possibilidade, então, de que as sentenças afirmativas que tenham o verbo to be, a gente tem a WH question no meio da sentença, ok? Curious fact, why or because? You may be wondering, in Portuguese we write por que separado, por que junto, por que com acento separado, por que com acento junto, according to the context. Is it like this in English? É assim também em inglês? The answer is yes, but only two forms. Então, nós também temos essa divisão em inglês, mas apenas duas formas de trabalhar a ideia do porquê. Why? Use it for questions. Sim, gente, o povo mineiro já sai na frente aqui, porque esse why é do mineiro, né? Why? Asking for reasons. Why are you talking so long? Porque você está demorando tanto. Why are taking so... Talking, não, taking so long. Eu também me questiono por que eu falo tanto, mas taking, não talking, ok? Why are you taking so long? Why me? Why me? Porque eu, enfim. E because is used in the answers, given the reason. Então, o why pergunta a razão e o because responde qual é a razão. Então, no nosso exemplo, why are you taking so long? Because I missed the bus. Eu perdi o ônibus, because I missed the bus. Então, why é a pergunta, because é a resposta em inglês. Good? Mas aqui, né, algumas ideias do uso geral das WH question words, tá? Então, what, que é o que ou qual, para perguntas em geral. What time is the session? What do you do? Ok? Where, onde. Então, para lugar, para posição, para localização, a gente usa where. Where do you live? Onde você mora? Eles moram na casinha de cachorro ali. Where is the information desk? Onde fica o nosso balcão de informações? Where is the exit? Onde fica a saída? Então, questões aqui importantes do where para localização. A gente vai falar um pouquinho mais sobre palavras de localização também num outro momento, mas o where acaba sendo interessante já nesse propósito. Good? When? Então, a ideia de quando para datas no geral. When is your birthday? January 2. When do you work? Quando você trabalha? All the time. Oh my God, all the time. I work all the time. Enfim, brincadeiras à parte, vocês conseguem lembrar das questions, ok? Why, que é a ideia do porquê como razão, motivo. Why are you late? Why do you study English? Quero saber, responde essa para mim lá no fórum. Why do you study English? Good? Mais algumas, né? Então, nós temos o who, que é a ideia do quem, que serve para identificar pessoas, né? Who is that? Quem é aquele? Who helps you? Quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar neste momento, né? Who helps you? Nossa, o Chapolin colorado aqui.
E aí, claro que eu trouxe um cachorro para nos ajudar. E ele está happy to help. Who is the main speaker today? Quem é o palestrante principal hoje? Which, que é a ideia de qual entre opções limitadas. Which color do you prefer? Which color do you prefer? Which bus goes to the center? Which bus goes to the center? Ok? E a última, né, que é o how, que serve com a ideia do acontecimento, tá? O como. How are you? Essa a gente conhece. Como você está? I'm fine, thanks, and you? Lembra? Não é para entrar em detalhes da sua vida, tá? Tá difícil, tá? Para todo mundo. How do you go to school? Como você vai para a escola? How do you go to your work? Como você vai para o trabalho? Enfim, that's the idea. Good? E aí, to review aqui, né? Hi, how are you? I'm great, thanks. Where do you work? I work at the airport. What do you do there? O que você faz lá? I'm a security guard. Whoa! When did you start? 2 years ago. Quando você começou? 2 anos atrás. Ok? Então, aqui a gente entende até porque eu uso do when, né? E a ideia dos numbers que aparecem aqui, que são o conteúdo desta nossa semana. Good? So, thank you so much for your company and I see you next class. Important thing here. Uma questão importante aqui, a tradução está na sequência, ok? Então, sempre tudo traduzido para vocês. Bye, bye. See you.